Você tá ligado que rolou uma confusão, né, na largada do Grande Prêmio das Américas de MotoGP do fim de semana. Pois então vamos explicar qual é que foi essa confusão, né? Não tô aqui para dizer que eu concordo, pelo contrário, eu ainda acho que foi injusto, mas pelo menos agora eu tenho um entendimento do que aconteceu e do que poderia ter acontecido. Então é isso que eu vou fazer, vou explicar para vocês direitinho o que que aconteceu. Sim, foi tudo um plano de Mark Marques. Mark Marques traçou a estratégia do golpe, combinou no grid e executou. Podia ter dado muito errado para ele. Deu errado porque ele caiu depois, mas a estratégia em si, para ele, acabou funcionando muito bem, ainda que ele tivesse errado. O que que acontece? Tinha chovido, mas não era uma chuva daquelas, meu Deus, que chuva. Não rolou uma inundação. Tinha alguns pontos do circuito que estavam molhados, com acúmulo de água, mas tinham outros pontos que estavam claramente com trilho seco. Diferente do que aconteceu na Moto 2, onde a escolha correta eram os pneus de chuva, na MotoGP a escolha correta eram efetivamente os slicks. Só que a maioria do grid tinha optado por pneu de chuva. A gente teve um lance ali do Quartararo, que saiu dos boxes com os pneus lisos, caiu, ele disse que nem ele sabe o porquê, e aí ele teve que voltar para o grid. E essa também é uma parte interessante, né? Por que, que a Yamaha não deixou ele voltar para o pit lane? Porque se ele voltasse para o pit lane, ele ia ter que largar do fundo do grid. Então, vai para o grid e a gente resolve a moto por ali. A gente faz o que der enquanto tá ali, porque senão você vai perder sua posição. E foi isso que ele fez, né? Ele ficou ali, que era para não ser prejudicado na posição de partida. Só que no caso do Mark Marques, ele já estava ali com pneu de chuva e ele se ligou que era a decisão errada, porque não estava chovendo mais, então não estava terminando de molhar o circuito nem encharcar o pouco que já estava molhado. Aí ele chamou o Marco Rigamonti, que é o engenheiro dele, e falou para ele: a outra moto precisa estar preparada para o seco. Manda todo mundo para lá e vai arrumar aquela moto para o seco. E me avisa quando tudo estiver pronto. E aí ele começou a perguntar para o Rigamonti o que aconteceria na circunstância de ele sair do pit lane, né, do grid naquele momento, correr para o pit lane para pegar a moto. Na interpretação dele, ele teria que iniciar o warm-up, a volta, né, de aquecimento, do pit lane, mas aí ele alinharia no fundo do grid. Só que a expectativa dele era que no momento em que ele corresse, outros pilotos fizessem o mesmo. Então ele não seria mais o último, porque se ele foi o primeiro a correr e seria o primeiro a voltar, então ele não ia ter essa necessidade de ele ser o último. Tinha mais uma galera que ia ser puxada para trás. Provavelmente ele perderia a pole, mas ele tinha um recurso. E ele combinou tudo. Ele deixou claro pro Rigamonti que primeiro não era para contar para ninguém. Só que quando ele confirmou o roteiro ali, né, do planejamento dele, ele checou com o Rigamonti essa interpretação do regulamento. Rigamonti disse que não tinha plena certeza, chamou Davide Tardosi. No momento em que o Tardosi vem, o Tardosi fala para ele: se você deixar o grid, você vai cumprir um ride-through. Só que aí eles meio que, eu não sei se eles convencem o Tardosi, ou se o Tardosi não entendeu muito bem o que eles estavam falando, mas acabou que ficou acordado ali que se ele saísse, só ia acontecer isso, começar o warm-up do pit lane e largar do fundo do grid. Só que não é isso que diz o regulamento. Por quê? Porque lá em 2018, eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa imagem, porque é uma das imagens mais memoráveis da MotoGP, aconteceu uma coisa meio assim na Argentina. Quase todo mundo deixou o grid para trocar de pneu, exceto Jack Miller, porque Jack Miller já tinha feito a escolha dele, estava confiante na escolha dele e ficou ali. Só que não tinha como todo mundo largar do pit lane, porque ia virar um caos e era perigoso. Então o que eles fizeram? Eles devolveram todo mundo pro grid, mas daí eles prejudicaram o Jack Miller. Para tentar não prejudicar tanto, o Miller ficou sozinho na posição dele e eles puxaram a galera para trás. Então tem um intervalo, tem uma foto maravilhosa, o Miller sozinho olhando para trás e o grid inteiro ali, é maravilhoso. E aí depois disso daí, a direção de prova da MotoGP, a FIM e tudo mais, e as equipes, eles discutiram e traçaram uma estratégia para que isso não voltasse a se repetir, para que na eventualidade de uma coisa como aquela acontecer outra vez, eles tivessem uma alternativa. A alternativa era essa: você inicia a volta de aquecimento do pit lane, só que aí você fica na sua posição original do grid. Então, por exemplo, o Mark Marques foi para o pit lane, ele voltaria para a pole. Só que durante a corrida, ele teria que passar pelo pit lane, cumprir um ride-through. Ou seja, o impacto era grande, porque passar por ali demora, né? Tem limitação de velocidade e tudo mais, então você perde muito tempo e você acaba sendo jogado
para o fundo do pelotão. Essa é a regra, era isso que deveria ter acontecido. Tem uma parte também do regulamento que ele fala que se tiver mais de 10 pilotos para largar do pit lane, então a largada é abortada. Porque não tem espaço no pit lane para você colocar tanta gente assim para largar. Então a expectativa do Marques era que tivesse mais de 10 pilotos, também porque ele juntou as regras e tinha isso daí. Só que não tinham mais de 10, tinham só 10. Mais do que 10 não tinham. Porque os pilotos que estavam no fundo do grid ficaram, tinham 3 de slicks, de novo, Binder, Bastianini e a Ogura, e o resto tinha decidido ficar com o pneu de chuva. Então, rolou aquela confusão, e aí, para piorar, enquanto uma galera corria pro pit lane, surge Maverick Viñales. Maverick Viñales estava completamente perdido no rolê. Ele aparece a pé, na linha, na reta de largada, pedindo para devolverem a moto dele, o que é uma coisa absolutamente bizarra, né? Porque uma vez que você saiu do grid, parabéns, a sua moto foi embora, você vai atrás dela, não tem essa de voltar. Isso não pode acontecer. A gente já viu outras vezes que isso não é possível, você ir e voltar. Só que virou aquele caos. E aí o Mike Webb, que é o diretor de prova, decidiu então, bandeira vermelha, aborta aquela largada, volta todo mundo para os boxes e vamos começar de novo. Então foi por isso que o Marc Marques e os outros fujões todos, né, os retirantes, começaram a corrida das posições originais e sem receber punição. Justo? Não acho que tenha sido, porque, de novo, eles prejudicaram a corrida do Ayogura, do Brad Binder e do Enea Bastianini, porque esses 3 pilotos, eles tinham tomado a decisão certa, eles tinham feito a escolha estratégica correta, e eles iam se beneficiar da escolha deles. Só que aí, os outros todos, né, todos não, parte dos outros, picaram a mula do grid, foram trocar de moto, e aí o regulamento prevê exatamente isso. Se você vai trocar por uma moto que está com outro pneu, você vai largar na sua posição e vai cumprir um ride-through. Só que não foi isso que foi feito, porque a largada foi abortada. Então a única razão para não ter tido uma punição a todos os pilotos que saíram do grid, e é uma punição severa, porque se perde muito com um ride-through, é o fato de a largada ter sido abortada. Se o Mike Webb tivesse deixado o procedimento correr, então teria punição para todo mundo, e aí o cenário da corrida seria completamente diferente. Eu consigo entender a parte do Webb de ter abortado a largada, por quê? Tinha muita gente no pit lane, porque era aquele momento em que os mecânicos estavam saindo dos boxes, então foi tudo muito bem casado, né? O planejamento do Marques foi correto nesse sentido, porque ele sabia que ia ter uma confusão ali e ele esperava que tivesse o caos para que ele pudesse se beneficiar desse caos. Então, como tinha muita gente no grid e no pit lane, como tinha o Viñales ali, né, causando tumulto no grid, eles não viram alternativa a não ser dar a bandeira vermelha, porque já estava chegando muito na beira da largada, né? No momento que o Mark começa a correr, faltavam 3 minutos, então estava ali, estava na beirada da saída. Eles não tinham alternativa, mas foi só por isso que todo mundo escapou de punição, porque o regulamento previa uma sanção para todos aqueles pilotos que abandonaram o grid para trocar de pneu. Eu duvido muito que o regulamento vá seguir da forma como está depois que aconteceu nesse fim de semana em Austin, porque agora eles vão tentar achar uma maneira de corrigir isso, né? Então imagina assim, ainda que a largada seja abortada, o cara vai ter que cumprir uma punição, porque não é justo. Os próprios pilotos admitiram que não foi justo, né? O Alex Marques, que é o novo líder da MotoGP e que terminou a corrida na segunda colocação, ele admitiu que não era justo com o Bastianini, que não era justo com o Binder e não era justo com o Ogura. Ele falou, se fosse comigo não seria justo também, porque eles acertaram, eles tomaram a decisão correta, eles estavam partindo para um risco de largar com um slick numa pista que não estava 100% seca, e eles foram prejudicados, porque alguém chegou lá e tomou na mão grande a aposta que eles fizeram. O chefe da Trackhouse, que é o David Brivio, tá bravo. O próprio Brad Binder, ele tá bravo, mas ele foi meio contido, né? Ele falou assim, bom, eu não dou as cartas, se fosse eu, não seria assim. Porque não faz sentido mesmo. É a mesma coisa que aconteceu com o Jack Miller da outra vez na Argentina. O Miller também foi prejudicado, porque ainda que tenham colocado todo mundo para trás, eles não perderam tanto quanto eles perderiam largando do pit lane. Então, você tem que buscar uma maneira de minimizar esse impacto, de minimizar esse prejuízo, né? E eu acho que as equipes vão fazer isso, né, nas próximas vezes. Vão tentar encontrar uma maneira de garantir que, se isso acontece, né, se alguém larga o grid no último minuto
para pegar uma moto que está com outra configuração, com outro acerto, então tem que ter uma consequência. Por isso, não é porque tem um pouquinho de tempo ali que as coisas vão funcionar de outro jeito. Mas, no caso, o Mark Marques e a equipe, a Ducati, eles interpretaram o regulamento da maneira errada e eles só escaparam de punição porque o caos foi tão grande que não dava para prosseguir com a largada. Porque se a largada tivesse prosseguido, se aquele procedimento não tivesse sido interrompido pela bandeira vermelha, ele não teria escapado de punição. Nem ele, nem Bastianini, nem Di Giannantonio, nem Bagnaia, nem Di Giannantonio, nem Pedro Acosta. O Pedro Acosta, por exemplo, reconheceu que o plano dele era seguir o Marc Marques. Já que o Marc Marques é a referência naquela pista, ele ia fazer o que o Marc Marques fizesse. E ele também admitiu que com isso daí ele prejudicou os colegas dele de KTM. A culpa não foi só dele, obviamente, mas se menos pilotos tivessem saído, talvez tivesse dado para manter o procedimento de largada e aí a gente ia ter gente efetivamente punida. Mas como não foi isso que aconteceu, a consequência foi o que a gente viu. Foi uma segunda largada como se nada daquilo tivesse acontecido. E foi uma cena bem bizarra, né? Porque a MotoGP estava transmitindo ali a abertura dela. E aí, de repente, eles cortam a abertura para mostrar o Marc Marques correndo. E aí, Marc Marques e os outros correndo. Então, ficou uma cena um tanto quanto inusitada. Eu não acho que a gente vai ver de novo, porque, de novo, né? Eu imagino que eles vão trabalhar nesse regulamento para, da mesma forma como eles fizeram na Argentina em 2018, para evitar que isso se repita. Mas essa é a principal história da corrida, né? Acho que ficou todo mundo meio confuso ali, meio tentando entender o que tinha acontecido, por que as coisas tinham se dado daquela forma. Então tá aqui, tá explicadinho. Se ninguém entender, manda aí pergunta que eu vou tentando explicar. Mas acho que é isso. A confusão tá explicada. Certo ou errado, a explicação tá aí. Se a gente concorda ou não é outro ponto. De novo, eu não concordo que o procedimento tenha sido interrompido e não tenham aplicado nenhuma sanção àqueles pilotos, porque eles prejudicaram os outros caras que tinham feito uma escolha estratégica correta, diferente deles. Mas é isso. Não vou falar de resultado de corrida, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu volto amanhã para conversar sobre o que aconteceu. Queda de Marc Marques, a vitória do Bagnaia e o caçula dos Marques na liderança da MotoGP. Me conta aí, você concordou com o caos ou você acha que tinha que ter sobrado punição para todo mundo? Me fala e a gente se vê amanhã. Valeu.